Existem histórias que não precisam de heróis nem de castelos para inspirar. Elas nascem no silêncio, em corações simples que escolhem o bem, mesmo quando a vida oferece dor. Em uma vila pequena e esquecida pelo tempo, vivia um fazendeiro pobre e sua esposa. Suas mãos eram marcadas pelo trabalho, e o cansaço se misturava à esperança de um dia melhor. Eles não tinham filhos, e a ausência de risos na casa era o que mais doía. Numa noite de chuva e trovões, o fazendeiro voltava do campo quando ouviu um choro suave vindo da escuridão. Seguiu o som até encontrar um bebê abandonado entre as plantações, enrolado em panos molhados. Sem hesitar, pegou o menino nos braços e correu para casa. A mulher, ao vê-lo, sentiu o coração despertar de novo. Disse baixinho, com lágrimas nos olhos: "Talvez este seja o presente que esperávamos." E assim criaram o menino como se fosse sangue do próprio sangue. O tempo passou e o garoto cresceu saudável, bondoso e trabalhador. Ajudava os pais desde cedo e, diferente dos outros jovens da vila, nunca reclamava. Trabalhava em silêncio, com paciência e fé. Aos poucos, suas colheitas começaram a crescer de forma surpreendente. Os grãos eram mais fartos, o solo parecia mais vivo e a prosperidade chegava sem alarde. Mas o brilho de quem planta o bem costuma incomodar os que vivem na sombra da inveja. Com o tempo, a vila começou a mudar o olhar sobre aquele jovem. O que antes era admiração se transformou em murmúrios e desconfiança. Alguns diziam que ele usava truques, outros afirmavam que sua sorte vinha de feitiços antigos. E assim, a inveja se espalhou como erva daninha entre as casas. As pessoas começaram a zombar dele, a quebrar suas ferramentas e até a pisar em suas plantações quando ele não estava por perto. Mas o jovem nunca respondeu com raiva. Apenas baixava a cabeça, reconstruía o que destruíam e seguia trabalhando em silêncio. Seu coração permanecia firme, como quem entende que o bem não precisa se defender. Então veio o ano da grande chuva. O céu escureceu por dias e o rio transbordou. Toda a plantação da vila se perdeu. O que antes era verde virou lama e desespero. As famílias choravam de fome, e o medo tomou conta do lugar. Mas havia um homem que ainda tinha alimento. O jovem fazendeiro havia guardado seus grãos com cuidado, não por desconfiança, mas por prudência. Ele poderia ter guardado tudo para si e sua família adotiva, mas não conseguiu ignorar o sofrimento dos outros. Durante a noite, enquanto todos dormiam, ele preparava comida e deixava potes cheios de alimento na porta das casas. Ninguém sabia quem era o responsável, apenas encontravam pão, milho e arroz todas as manhãs. Aquela bondade anônima manteve a vila viva. Mesmo assim, durante o dia, as mesmas pessoas que se alimentavam de sua generosidade continuavam a insultá-lo, sem imaginar que era ele quem as salvava. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, o jovem sentou-se diante de sua casa e olhou para o céu. Perguntou em silêncio por que fazer o bem às vezes doía tanto, porque o coração puro era sempre o primeiro a ser ferido. Mas o destino sempre observa, mesmo quando o mundo parece cego. Um velho da vila, fraco demais para trabalhar, via o que os outros ignoravam. Todas as noites, ele observava o rapaz caminhando sob o luar, levando comida de porta em porta. No dia seguinte, quando os aldeões se reuniram para reclamar da fome e do azar, o velho se levantou com voz firme. Disse diante de todos: "Vocês chamam esse jovem de mentiroso e o acusam de enganar a vila, mas são as mãos dele que têm mantido cada um de vocês vivos." O silêncio tomou conta do lugar. As pessoas se entreolharam com vergonha. Pela primeira vez, olharam para o jovem não com inveja, mas com arrependimento. Naquela mesma tarde, chegaram cavaleiros com o selo real. Disseram que o rei e a rainha haviam perdido um filho muitos anos antes durante uma tempestade. Procuraram em todos os cantos do reino, mas nunca o encontraram. Agora, depois de tanto tempo, haviam seguido pistas que os levaram até aquela vila esquecida. Quando olharam para o jovem fazendeiro, viram a marca de nascença do príncipe desaparecido. A verdade enfim veio à tona. O rei e a rainha chegaram com lágrimas nos olhos. Correram até o rapaz e o abraçaram com força,
reconhecendo no olhar dele o mesmo brilho do filho perdido. Os aldeões assustados se curvaram, lembrando-se de como o haviam tratado. O rei, tomado pela fúria, ordenou que todos fossem punidos, mas o jovem se ajoelhou diante dos pais e falou com calma: Pai, mãe, por favor, não façam isso. Eles me feriram, mas também me ensinaram a perdoar. Se eu guardei o bem em meio à dor, é porque aprendi que a bondade verdadeira nunca busca recompensa. O rei e a rainha se comoveram. O povo chorou envergonhado. E ali, naquele momento, o menino que um dia fora abandonado se tornou símbolo de compaixão e misericórdia. A partir daquele dia, ele não foi lembrado apenas como o herdeiro do trono, mas como o príncipe da misericórdia. Seus pais adotivos, o fazendeiro e a esposa, foram honrados e viveram no palácio até o fim dos dias, cercados pelo amor que um dia ofereceram sem esperar retorno. E assim, o garoto que nasceu do abandono salvou aqueles que o desprezaram. Sua voz calma se mostrou mais poderosa que o ódio, e sua bondade mais forte que qualquer coroa. No fim, não foi o sangue real que o fez príncipe, mas a pureza do seu coração. Porque o tempo, cedo ou tarde, sempre revela a verdade. Quem planta o bem nunca perde, apenas colhe em silêncio.